Pois bem, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Alexandre irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, o primeiro assunto que a gente traz para apresentar aos senhores diz respeito a duas obrigações acessórias, assim por dizer, que são de responsabilidades profissionais da área contábil, ou seja, são declarações próprias. A primeira delas diz respeito ao COAF, né? Então, amanhã, 31 de janeiro de 2024, todos os profissionais da área contábil estão obrigados a fazer aquela declaração lá no site do COAF sobre a declaração de não ocorrência de eventos suspeitos ocorridos no ano calendário 2020, durante o ano calendário 2023. Como todos bem sabem, os profissionais da área contábil estão obrigados, se durante o ano calendário se depararem com qualquer operação suspeita de ilícitos tributários ou de origem dos recursos, eles devem então fazer de imediato uma comunicação com o COAF, informando a transação que presenciaram, que tomaram conhecimento, ou que fizeram parte, para que o COAF investigue para ver se os recursos são lícitos ou não. Não tendo declarado nenhuma operação no decorrer do ano calendário para o COAF, então, no último dia de janeiro do ano seguinte, os profissionais da área contábil, por força da resolução CFC 1530, são obrigados a fazer uma declaração da não ocorrência para o COAF. Então, o último prazo, então, é amanhã, 31 de janeiro. Estão obrigados todos os profissionais da área contábil, exceto aqueles que são funcionários de escritórios contábeis ou de sociedades de profissionais da área contábil. Então, os demais profissionais todos estão obrigados, inclusive os contadores das empresas privadas ou públicas. Então, esses profissionais, contadores, mesmo na condição de contratado CLT, eles têm essa obrigação. Na área tributária, nós temos a alteração relativa à portaria, a edição da portaria normativa do Ministério da Fazenda, de número 14, de 5 de janeiro de 2024, que fez um cronograma, uma grade das limitações de compensação de créditos decorrentes de decisão judicial. Então, a partir de 5 de janeiro de 2024, os créditos decorrentes de decisão judicial transitada em julgado, que forem de valor igual ou superior a 10 milhões de reais, eles têm uma limitação para compensação mensal. Então, quando o crédito for de valor igual ou superior a 10 milhões e inferior a 100 milhões de reais, o prazo de compensação tem que ser no mínimo em 12 meses, ou seja, o contribuinte não pode fazer a compensação de valor superior a que é resultante que o mínimo de 12 meses. Se esses créditos forem de valor igual ou superior a 100 milhões e inferior a 200 milhões, o prazo mínimo é 20 meses. De 200 milhões a 300, o prazo mínimo é 30 meses. De 300 a 400, o prazo mínimo é 40 meses. De 400 a 500, o prazo mínimo é de 50 meses. E superior a 500 milhões é 60 meses. A Receita Federal fez alguns esclarecimentos de dúvidas dos contribuintes sobre essas limitações de compensação. Então, a primeira delas é que essa limitação se aplica para todos os créditos habilitados, inclusive aqueles que foram habilitados antes dessa legislação. Então, aquelas pessoas jurídicas que ainda possuem saldos a compensar de créditos habilitados em 2020, 2021, 2022, 2023, eles vão ter que observar essas limitações. E a base para fazer o cálculo da limitação é o valor do crédito constante da primeira perda compra. Então, deve ser vista a primeira perda compra, independente se essa perda compra é de 2020, 2021 ou 2022, o valor do crédito lá declarado
é que vai servir de base para esses limitadores. Até 10, inferior a 10, superior a 10, superior a 100 e assim sucessivamente. Também a Receita esclarece que essa limitação ela se aplica por processo de habilitação, ou seja, se o contribuinte possui mais do que um processo, esses limitadores é individual, por processo, não há o somatório dos processos, é por processo. E esse cálculo deve ser feito sempre na primeira, tomando por base a primeira PERDECOMP. Outro fato que a Receita esclarece é que os contribuintes que, em razão dessa limitação, vierem a ultrapassar o prazo de 5 anos para compensar o crédito, não tem problema, não vai haver problema, eles não vão perder o crédito porque a legislação assim foi alterada. Então, sempre que o crédito for de valor igual ou superior a 10 milhões e o contribuinte não conseguir usar esse crédito em função dessa limitação, ele não perderá o crédito que não conseguir compensar no prazo de 5 anos do trânsito em julgado. Nós temos também esclarecimento por parte da Receita de que aquelas PERDECOMP que forem entregues em desacordo com esses limites de compensação, elas serão consideradas como não declaradas, ou seja, se a compensação ultrapassar o limite, a PERDECOMP será considerada como não declarada e o contribuinte ficará sujeito ao recolhimento dos débitos com multa e juros. Então, com relação à legislação federal, o assunto que a gente gostaria de transmitir seriam esses. Fique agora na sequência com os colegas Alexandre e André. Um abraço a todos e até o próximo painel tributário. Bom dia a todos. Nesse módulo do painel tributário da CCA, vamos comentar algumas alterações à legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, assim como do ISSQN do município de Porto Alegre. O assunto em destaque hoje refere-se ao reprocessamento das GIAs por parte do Estado. Conforme notícias publicadas no site da Secretaria da Fazenda, foi identificada a instabilidade no processamento das GIAs, motivando inconsistências e consequências indevidas, tais como cobrança de diferença de ICMS a recolher. O reprocessamento no dia 18 de janeiro eliminou esses débitos e outras inconsistências. Entretanto, devido às instabilidade, houve envios duplicados de alguns recibos, de forma indevida que serão mantidos para fins de histórico, porém poderão ser desconsiderados pelo contribuinte. Contudo, permanecendo os débitos indevidos ou qualquer outra inconsistência relacionada ao fato, o contribuinte deverá procurar novamente o plantão fiscal para ser tratado pontualmente. Por outro lado, as declarações que estão com status de omissão, mesmo que exista recibo, deverão ser reenviadas como GIA original. Em se tratando de Fundo de Combate à Pobreza, que aqui no estado do Rio Grande do Sul chama-se Ampara RS, o informe técnico 2023/004 atualizou a partir de 1º de janeiro de 2024 as alíquotas nos estados do Amazonas e Minas Gerais, impactando nas operações sujeitas ao Fundo de Combate à Pobreza, como por exemplo as destinadas a não contribuintes do ICMS. Relativamente ao ROT-ST, os contribuintes da categoria geral têm até o dia 31 de janeiro de 24 para aderir ou solicitar a sua exclusão do regime optativo de tributação da substituição tributária. Os que aderiram para o ano de 2023 não precisam realizar nova adesão. Já quanto às alterações estaduais, tivemos a publicação da Instrução Normativa 4 de 2024, tratando das operações que antecedem a exportação de ônibus e micro-ônibus, com a suspensão de ICMS, disciplinando o trânsito de chassi e dos componentes complementares pela indústria de carroceria, localizada nos estados de Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul,
Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo. Esclarece que essa suspensão, a partir de 1º de fevereiro de 2024, não se aplica na operação de venda do fabricante dos componentes complementares ao fabricante do chassi, pois nesse caso deverá ser destacado o ICMS na operação. Também tivemos consultas sobre o bloco K completo da escrituração fiscal digital, sobre o qual esclarecemos que os estabelecimentos industriais classificados nas divisões 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 26, 28, 31 e 32, com faturamento anual igual ou superior a 300 milhões no exercício de 2022, ficam obrigados à entrega do informativo completo a partir da competência janeiro de 2024. Entretanto, essa obrigação poderá ser atendida pela escrituração simplificada, que implica a guarda da informação da escrituração completa do bloco K, que poderá ser exigida em procedimentos de fiscalização e por força de regimes especiais. E por fim, a Prefeitura de Porto Alegre publicou a Instrução Normativa 1 de 2024, estabelecendo, a partir de agora, o cancelamento da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica e a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica em Ambiente Nacional, que dependerá de solicitação do emitente junto à coordenação de atendimento ao contribuinte e análise do evento de cancelamento, nos casos de o valor do serviço ser superior a R$100 mil. Anteriormente, essa análise era aplicada apenas a valores superiores a R$50 mil. Seriam essas as informações da área fiscal quanto ao ICMS do Estado do Rio Grande do Sul e ISSQN de Porto Alegre, que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André irá comentar as alterações da área previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Encerrando o painel tributário da CCA Bernardon dessa semana, informamos que em 9 de janeiro de 2024 foi implantada uma nova versão da DCTF Web reclamatória trabalhista, que afastou a incidência da multa de mora sobre débitos de reclamatória trabalhista. Desse modo, a partir dessa data, os DARFs de débito de reclamatória trabalhista gerados no portal da DCTF Web, no ambiente ECAC, serão compostos apenas por principal e juros de mora, sem aplicação da multa de mora. Segundo a nota publicada no portal gov.br, em breve será divulgado um novo código de receita específico para recolhimento do correto valor da multa de mora devida, nos termos da súmula 368 do TST, que deverá ser calculado pelo próprio contribuinte. Futuramente, o E-Social e a DCTF Web RT serão adaptados para calcular a multa de mora após exaurido o prazo da citação para pagamento determinado pela Justiça do Trabalho. Destaca-se que, em relação à DCTF Web RT, que é a DCTF Web das Reclamatórias Trabalhistas, transmitida antes de 9 de janeiro de 2024, o contribuinte deverá transmitir retificadora para afastar a incidência da multa de mora. Após a retificação, o contribuinte que realizou o pagamento indevido da multa de mora poderá apresentar pedido de restituição ou declaração de compensação em formulário, de que trata a Instrução Normativa número 2055 de 2021. Enquanto a DCTF Web RT não for retificada, o sistema permanecerá exigindo a multa de mora,
o que impedirá o deferimento de eventual pedido de restituição ou compensação e, no caso de falta de pagamento, resultará em restrições no relatório de situação fiscal do contribuinte. Essas seriam as informações que gostaríamos de transmitir no encontro de hoje. Tenham todos uma ótima semana.